Boa noite, Gabriela. Oi, está me ouvindo? Tenta ativar tua câmera aí, o teu microfone. Agora ela colocou no mudo. Agora tá com som. É que na hora que entra no Zoom, ele pede para utilizar o som do computador ou do aplicativo. E tem... Oi, eu não estou te ouvindo. Oi, oi, eu não estou te Oi, ouvindo. e nem te vendo. De repente faz o seguinte, Gabriela, tu sai da reunião e entra de novo. Quando tu entrar, ele vai pedir assim, ó, usar áudio do computador ou do sistema e tal. E aí tu consegue, daí a gente consegue te ouvir também. Não Ah, ela tenho não tem câmera. Ah, câmera. não, tudo bem. Mas se tu tem áudio, tu pode pelo menos falar daí, né? Então tu pode experimenta fazer isso. Sai da reunião e entra novamente, tá? E aí, quem sabe tu consegue ativar o teu áudio. Isso aí. Parece que estão falando tipo, falar por WhatsApp, né? Falar por chat. Uhum. E essa é outra coisa também. O brasileiro, ele não é um povo pontual. Isso é ponto pacífico. Tu vai viajar, eu duvido que o voo saia no horário, eu Sim, duvido que o ônibus saia no horário. sim, 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 sim. Sempre tem atraso, sempre tem atraso. É o contrário, por exemplo, que tem aquele velho ditado que diz na pontualidade britânica, né? Por quê? Uhum. Porque às vezes tu chega lá, o trem vai sair às 19 horas e 37. Pô, mas Isso. 19 e 37? Não, mas é porque 19 e Ele 37 sai 19h37. em Isso aí, ponto. Não tem esse isso aí. negócio. Oi, Gabriela. Oi, boa noite. Boa Ah, noite, agora estou te boa noite. Agora escutando. deu certo. Agora deu Isso aí. certo. Era isso que eu te falei mesmo Deu ou certo. não? Era, eu acho que era. Eu Hum, selecionei uma outra opção ali que eu não tinha marcado e era, eu acho que era isso mesmo. eu sou um fã muito, como se diz, muito entusiasta do Zoom Meeting. Eu uso ele para tudo, né? Só que ele tem algumas particularidades, assim, que se a pessoa não é habituada com ele, às vezes ela encontra um pouco de dificuldade. Mas no demais é bem tranquilo. Tudo bem contigo? É verdade. Eu sou mais acostumada com o Google, sabe? Ah, o O Google Meet. meeting. Aham, aham. É É, que o, com o Meet. É, é que o Zoom tem a Isso. possibilidade de você gravar a Isso. reunião. E o Meet, para tu conseguir gravar, tem que ser É, um plano sim. pago daí, né? O, Diferente. o Zoom não precisa ser plano pago para Isso. gravar. Não, o Zoom, ele é pago se tu quiser reunião indefinida, tempo sim livre. Ah, Se, ok. se tu Mas para fizer uma hora. grátis, ele tem uma limitação de 45 minutos. Aí 45 minutos Ah, ok. ele cai, né? Tá. Mas Entendi. o resto ele tem em tudo. Então, tu pode compartilhar a tela, ele é muito fácil. Tu compartilha vídeo, Sim. compartilha quadro branco de anotações e tal. Mas, Gabriela, Gabriela, pode isso. falar. Não, não, Fábio, por Eu ia favor. perguntar a mesma coisa que tu, né? Gabriela, nos conte de onde é que tu tá falando. Eu sou de São Marcos. Eu Tá, trabalho na Proenge, assessoria tá. química e ambiental. E Engenheiro faz ambiental? 2 anos, mais ou menos, que eu trabalho com a Deise e a Marigelce da Proenge. Tá. Eu sou engenheira química e fiz Sim. pós em engenharia de segurança e engenharia ambiental. Ah, muito bem. Muito bom, parabéns. Legal. Tu chegaste a concluir todas as aulas do curso ou ainda está fazendo? Não, eu ainda estou fazendo. Até nós estávamos falando hoje que é uma vergonha, né? Porque já vai fazer 6 meses já e a gente não conseguiu assistir às aulas ainda. Meu Aí eu Deus. pensei, bom, mas eu vou participar da aula tira dúvidas mesmo assim, né? Porque Sim, tu sabes que eu estava alguma coisa, comentando. até se tiver É, outros colegas, né, a gente vai. Aham. sim, eu estava comentando com a Fabiane antes, né? Exatamente isso, que eu estava dando uma olhada lá
um aplicativo, né, sobre o engajamento e a participação e tal. E realmente são poucos os que concluíram todas as aulas e já conseguiram o certificado. A grande maioria ainda está assim com menos de 50% ainda, digamos, assistido das aulas, né? Eu não fiz 50% ainda, com certeza. Isso eu estava dizendo para a Fábio que é uma característica e um problema do brasileiro, né? Que ele é procrastinador, né? Procrastinador, ele vai deixando sempre para amanhã. Não, depois eu vou fazer, depois eu faço, e Sim, é verdade. amanhã e Exatamente. depois, e quando vê, passa o tempo, né? Mas até que aula Passa tu mesmo. fizeste, tu E eu lembras? até. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mim ver. Deixa eu ver. Mas eu fiz as primeiras ali só. Ah, os conceitos Mas de eu já me química, os comprometi, falei para a parâmetros. guria, sábado, custe o que custar, eu vou terminar o curso. Eu desmarquei todos os outros compromissos, eu falei, eu vou terminar o curso sábado. Ah, legal, mas assim, ó, por favor, Não consegui abrir aqui. não vai te arrebentar ficar todo esse tempo aí, né? Faz devagarinho, né? Porque senão também dá um Não, não estresse, né? é. Aham. Dá uma, Aí não absorve dá muito, uma também não pausa, adianta. né? É verdade, é Verdade, verdade. é verdade. Tu gostaria de fazer algum comentário sobre daquilo que tu já viste até esse momento, ou dar alguma sugestão, ou alguma crítica também, tudo que tu puder passar aí para nós é bem útil, tá? É bem válido. Sim, até a parte que eu assisti, né, para mim foi bem bom, porque a tua linguagem ela é de fácil entendimento, né? Certo. Então, não é difícil da gente entender uma coisa tão técnica que a gente que está começando ali no tratamento de fluentes não vai conseguir entender o que tu quer nos passar. Aqui a gente estava falando ali do procrastinador, né? Eu, né, particularidade minha, eu gosto mais de aulas ao vivo, né? Uhum. Então, talvez se tivesse mais aulas ao vivo, assim, talvez algumas partes fossem gravadas, algumas mais ao vivo, o pessoal também se puxaria mais em fazer, né? Sim, sim. Concordo contigo, porque teve o outro curso anterior que eu fiz, que as aulas eram também online, o curso, né? Mas as aulas eram ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, como Sim. tinha um horário Uhum. marcado, um dia marcado, um horário marcado, a pessoa, ela parece que ela se sente mais obrigada a fazer aquilo, né? É a mesma coisa que eu Isso, sempre é o digo, compromisso, né? é a mesma coisa que eu digo, tipo assim, eu vou treinar em casa, vou fazer os meus treinos de academia em casa, né? Uhum. Não faz, tu não faz, porque tu sempre tem alguma outra coisa mais importante, né, na tua cabeça, Sim. né? Agora, se tu Uhum. tem um horário fixo, né? Olha, por exemplo, eu faço meus treinamentos em casa, porque eu tenho todos os equipamentos aqui, mas eu tenho um treinador, um personal que todo dia, naquele horário, ele entra e faz online comigo. Então, eu tenho aquele compromisso. Aquele Sim. dia, aquele horário tem que estar É, reservado para isso, exatamente. né? Boa noite, Gustavo. Boa noite. Se tu tens câmera, se tu quiseres, pode acioná-la. Aqui para mim já tá muito mais tarde. Eu tô a falar de Portugal. Para mim Meu já é Deus! meia-noite. Ai, Meu que legal! Jesus! De Portugal? Mas de que cidade de Portugal? É, Caldas da Rainha, próximo de Lisboa. Ah, próximo de Lisboa. E tu E esse estás aí. sotaque, Gustavo, é português de Portugal. Não, eu sou carioca mesmo. Mesmo? Ah, mesmo, ó. Deu pra ver que é carioca. Mesmo, agora deu para sentir. Eu sou carioca. Hum. Que legal, bem-vindo. E tu estás a trabalho aí ou é a passeio? Não, eu já moro aqui já tem 3 anos. Vai Certo. fazer 3 anos em outubro. Eu trabalho com tratamento de águas. Hum, Ainda não estamos no ramo totalmente de efluentes. Estamos entrando, foi por isso também que eu fiz o curso. A gente faz mais tratamentos de furos e poços artesianos, de salinização, osmoses, desferrização, descalcificação, de modos le- assim mais geral.
Muito seja de, bem, de clientes para domésticos ou indústrias também. muito bem. E tu já concluíste todo o curso? Sim, sim, sim. Ah, que Muito Eu bom. fiz, bem, que legal. eu fiz tudo. E algum comentário que tu gostarias de fazer, se ele foi bom, foi ruim, alguma crítica também, alguma sugestão, qualquer observação que tu nos passe, sempre ela é muito boa e muito bem-vinda. Sim, o curso foi muito bom, deu uma base muito grande, porque assim, eu me formei em engenharia química na PUC, no Rio de Janeiro, e na grade em si, atualmente eu não sei, mas eu me formei em 2000, quando eu entrei em 2015 na PUC, na grade não tinha tratamento de efluentes. Hoje em dia tem até umas eletivas de tratamento de efluentes, mas eu achei super interessante. Para mim que não tinha, vamos botar assim, tinha um conhecimento zero, foi um bom começo, uma boa forma de iniciar. É o segundo curso de efluentes que eu faço, eu já fiz um primeiro aqui mesmo de Portugal, esse é o segundo curso que eu estou fazendo. Certo. É, nós lá na empresa temos recebido bastante pedidos, às vezes, de tratamentos de efluentes. Nós temos uma situação que é para tratar boro do efluente, Hum, que o efluente é uma fábrica de cerâmica e por mais que eles façam, ele já tem todo a filtração prensa, ele já tem a floculação e coagulação, mas ainda assim, mesmo no tratamento, na água final, ainda sai com boro acima do limite de descarga real. qual é o limite de Vamos, vocês aí? aqui o limite é 1 ppm. 1 ppm. E É eles têm baixo. saído, a água Uhum, deles tem saído com às vezes, entre 4 e 7 uhum, ppm. certo. E aí, só que mesmo, vamos levantar umas análises, coletar umas amostras d'água para fazer teste de tratabilidade, tanto da água bruta, para ver se a gente conseguindo mudar o floculante, coagulante, consegue ter um resultado melhor, mas se não for possível, vamos fazer uma troca iônica. Temos uma resina para remoção do boro para poder terminar de remover o boro do tratamento do efluente final antes de ir para descarga. E aí a lavagem do filtro automático vai ser disposta para algum depósito para depois ser encaminhada para alguma empresa para vir fazer a recolha. E por curiosidade, qual é a origem desse boro? Ele vem da onde, tu sabes? Eles são uma fábrica de cerâmica. Ah, de Eu ainda cerâmica. não, Uhum, certo. eu não tenho, como o nosso foco ainda não está muito grande na parte de efluentes, eu não tenho também muito tempo para estar indo na empresa Não, para mas é fazer. tranquilo, tranquilo. Provavelmente isso aí está na forma de um borato, tá? É um ânion de É boro. capaz. É. E vou te dizer assim, ó, vai ser bem difícil para o sistema físico-químico convencional tu baixar mais do que esses, em média, 5 ppm aí de boro, tá? Porque tu chegas num limite de insolubilidade desses compostos. Então, realmente, a saída definitiva, existem alguns processos, tá? Que a literatura cita, mas são inviáveis, são processos que são feitos em altas temperaturas, tipo a 105, 110 graus centígrados, o que é inviável, é impossível de fazer isso num efluente, né? Mas os processos hoje mais efetivos que tem são os processos por troca iônica, tá? Ou tu usas uma resina, como tu tá pensando de usar aí, geralmente uma resina aniônica, né, para remover esse boro em forma de ânion, ou existem também zeólitas sintéticas, inclusive agora no mês de novembro do ano passado eu acabei fazendo um trabalho com uma zeólita, que ela é sintética, ou seja, ela é uma zeólita natural, mas foi modificada sinteticamente, e o objetivo dela é a remoção de fluoreto, tá? Então Uhum. ela foi muito específica para fluoreto. E os resultados foram muito bons. Só que daí eu fiquei curioso, poxa vida, se ela remove fluoreto, que é um ânion, será que ela não vai remover borato também, né? Boro, no caso? E eu fiz alguns ensaios de laboratório e os resultados foram muito bons mesmo. Assim, ela
chega a te dar abaixo do LD, do limite de detecção do boro, tá? E o outro detalhe dela é que no momento que ela absorve esse boro, né, no Uhum. reticulado da zeólita, ele não solta mais. Então, tu vai trabalhar com isso aí como um sistema de filtração, trabalhar com ele até que ele realmente se exaure. E aí esse material ele é disposto como um resíduo sólido. Ou seja, tu não gera Hum. uma água de retrolavagem ou de regeneração que vai estar rica naquele poluente. Não. Ele iria para um destino final, no caso. Vai ser uma solução melhor, porque nós temos um problema também que a fábrica não dispõe muito espaço para pôr um depósito extra Uhum, para ter essa água de lavagem. uhum. Nós também estamos tentando avaliar outras formas sem ser a troca iônica, porque o resíduo, a troca iônica, a gente sabe que quando for fazer a lavagem e regeneração dela, vai gerar um resíduo altamente básico e altamente concentrado em boro, porque tem que fazer Certo. a lavagem com soda. Uhum. Então, pelos cálculos que eu estava fazendo, nós vamos também não vamos não, o caudal a tratar é mais ou menos 3 metros cúbicos hora, porque eles geram mais ou menos 20 metros cúbicos de fluente por dia. Então, se a gente conseguir tratar mais ou menos os 3 metros cúbicos, a zona de descarga deles não vai ser tão elevada assim. Então, para fazer diminuiremos esse resíduo que atualmente está indo 20 metros cúbicos dia para descarga, a gente conseguiria, passando pela resina, só geraria o resíduo da regeneração, daria mais ou menos aí uns 4 metros cúbicos por semana, que eles precisariam ver uma forma precisariam contratar uma empresa para vir recolher, fazer a recolha. Então, eu posso colocar lá no nosso grupo Telegram, tá? Eu vi que tu é uma das Sim, pessoas que acompanha bem lá, participa e tal. Eu posso colocar todos os resultados desse trabalho que eu fiz, né, a nível laboratorial, os resultados dos efluentes brutos tratados, né, a descrição dessa zeólita e, inclusive, o fornecedor dela, tá? E aí, de repente, vocês podem fazer contato, solicitar uma amostra ou coisa parecida, fazer um estudo, né, de uma viabilidade sim, para isso sim. aí. É bem interessante, tá? Muito bom, Sim, agradeço Gustavo. muito. Imagina, muito bom, muito bom. Tem aqui junto conosco o seu Fernando Dickel. Agora que eu fui falar com ele, ele tirou o áudio. Ó. Sumiu. Fala, Fernando. Tá me escutando, homem? Fernando, está ouvindo? Ô, tá sem som, Fernando. Eu acho que tu entrou sem usar o áudio do computador. De repente, tenta sair da reunião e entrar novamente. Quando tu entrar, ele vai pedir usar áudio do computador. Está me escutando? Se está me escutando, faz um positivo. Está Sim, sim. escutando? Não, é o Fernando que não Não, está me Fernando. ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui no chat. Fernando. E aí, Gustavo, mais algum comentário que tu gostaria de fazer? Alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário? E agora eu estou buscando desenvolver mais ainda essa parte de efluentes, como você sempre fala, né? O tratamento de efluentes é o futuro. Nós temos bastante novos pedidos surgindo, né? Nós estamos tentando ver algumas. Nós trabalhamos aqui também com o tratamento de fossas. Temos um biofiltro da Premier Tech, que nós trabalhamos em conjunto com a Premier Tech. Temos Uhum, um biofiltro de casca de coco. Acho que é o biofiltro EcoFlow. Não sei se uhum, você já conhece. Ele é sim. um, ele é um biofiltro que é ótimo para baixar a carga orgânica, né? DQO e a CTO. Ele é aerado ou sem aeração? Não, ele é sem aeração. Ele é Uhum. totalmente feito por. Ele não tem energia. Sim, é um filtro Ele, anaeróbio, no caso.
Uhum, Sim, sim. tá. Ele é um filtro anaeróbio, não, tipo, ele não precisa de energia, ele é um filtro que a própria casca de coco ela vai filtrando e vai retendo essas bactérias. E aqui, inclusive em Portugal, ele é um dos poucos, se não me caso, um dos únicos, que ele é possível usar em sequência depois para fazermos a reutilização da água de fossas para rega. Hum, muito Olha que bom, interessante. muito interessante. E no caso aí não é um esgoto, é um efluente mesmo. Sim, sim, porque no caso ele é instalado a seguir da fossa séptica normal da residência e ele é como se fosse o tratamento secundário e depois do biofiltro ele já pode ser diretamente despejado no meio de descarga que já não há mais problemas. Mas se colocarmos um tratamento terciário, uma desinfecção ali final, essa água pode ser reutilizada para irrigação, de acordo com os decretos recentes aqui de Portugal, sem nenhum problema. E é um dos poucos biofiltros que podem ser utilizados assim com tanta facilidade, né? Só poucas etapas para poder fazer a reutilização em irrigação, Sim. considerando que vem de águas residuais, vem de águas domésticas, né? Vem de fossa séptica. E é interessante porque a casca de coco ela tem uma porosidade muito grande. Então, o que que acontece? A área superficial desse material é gigantesca, tá? Eu li alguns trabalhos que dizem que em torno de mais ou menos 10 gramas de casca de coco, olha que 10 gramas é uma coisinha desse tamanho, né? Ele chega a ter 100 metros quadrados de área. Então é muito grande a área superficial, devido a essa porosidade gigantesca que Sim, tem, sim. né? E isso produz, né, exatamente essa característica, que além dele ser um suporte para a proliferação e o desenvolvimento dos micro-organismos, ele também tem um efeito filtrante, né, no sistema. Então, se soma tudo isso, é muito interessante. Além disso, esses filtros aqui, eles têm uma excelente validade. Casca de coco deles, do preenchimento que tem, duram até 10 a 15 anos, se não me engano, que é quando precisa fazer a troca. Então, é um tratamento que é simples, é compacto e ajuda em muitas situações, às vezes, porque aqui tem muitas casas, muitas regiões aqui que o abastecimento é só por furos e não tem acesso à rede de distribuição pública, então eles têm que pôr a fossa séptica. Hum, Então, para poder não tem lugares que a fossa séptica tem que ser de estanque, justamente porque não pode ter essa descarga, mas no momento em lugares que pode ter uma fossa séptica para fazer o descarte de volta no meio receptor, podemos pôr esse biofiltro que não geramos problema nenhum. Estamos dentro do decreto-lei que rege aqui em Portugal em relação a isso e usamos bastante esse. muito interessante. É, eu vi o pessoal no interior aqui da região, mas isso faz tempo já, foi antes da pandemia, que a gente começa a chegar num ponto que a gente divide o AP, antes pandemia, e o DP, depois pandemia, né? Foi a época AP. Eu conheci um cidadão que ele tinha suinocultura, ou seja, a criação de suínos, né, de porcos. Sim, E uma das etapas do processo dele de tratamento do dejeto era um filtro anaeróbio, e pasmem, o recheio dentro desse filtro era sabugo de milho. Quando se pega a espiga de milho e debulha, né, tira os grãos, sobra a parte de dentro, que é o sabugo ali, né? O filtro dele era cheio daquilo. E olha, e tinha uma eficiência fantástica. Mas quanto tempo deve durar esse filtro, Ibanez? Pouco, né? Não, dura bastante, porque ali Mesmo? sim, tu tem um ambiente ali que ele é isento de oxigênio e aí Ah, acaba os micro-organismos se aderem nesse meio e usam ele como suporte, tá? Então, se pensa assim, isso deve apodrecer muito rápido, né? Não, é, não, dura anos. Vai longe, vai mesmo? longe. É, Que bom. uhum. Mesma coisa a casca de coco também, que é um material.
orgânico, né? Mas ele tem uma sobrevida ali bem grande. Hum, Fernando, está ouvindo agora, Fernando? Ixi, ele está paralisado. parou. Parou no tempo. Mas eu estava comentando também com a minha colega Fabiane que eu enfrentei uma situação num cliente no final do ano que, por causa de um pequeno detalhe, a gente acabou enfrentando problemas, né? Então, nós que trabalhamos nessa área ambiental, a gente tem sempre que tentar, da melhor maneira possível, né, analisar todos os aspectos que possam estar envolvidos, né, e, de preferência, avaliar eles antes, né? Se possível, simular o processo antes, porque depois, dependendo daquele aspecto que nós não levamos em consideração, a gente pode ter um baita de um problema para resolver, né? Mas às vezes um simples pequeno detalhe que não foi previsto, não foi pensado ali, né? Hum, Nesse caso, o que acontecia com o efluente? Eu posso até dizer para vocês. O efluente ele era gerado, ele ia para um sistema de tratamento. A origem desse efluente era um processo de lavagem de veículos, né? Limpeza, lavagem de veículos. Então, ele basicamente tinha gordura, graxa, óleo, essas coisas gordurosas, um pouco de detergente, de surfactantes, sabões, detergentes, essas coisas, e material suspenso, né? Sólidos suspensos, terra e outras coisas como tal. Então, não era um efluente muito carregado para se tratar. E nos ensaios que a gente fez de laboratório, a gente conseguiu daqui, ó, baixa, removeu os surfactantes, ou seja, situação, sim, top, né? E a intenção desse cliente era reusar essa água, não indefinidamente, porque ele sabia que à medida que o tempo fosse passando, essa água ia ficando cada vez com maior teor de sais dissolvidos, de sólidos dissolvidos, então ia aumentar a condutividade, ele ia se tornar uma água mais assim corrosiva, ia dar problema na lavagem dos veículos, mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes ele queria reusar no sistema. E perfeito, pelos resultados, tudo. Só que o que a gente não se. E aí o que aconteceu? Ele fez o sistema, implementou tudo. Primeiro mês funcionou legal. Quando chegou a partir do segundo mês, metade do segundo mês, já começou a dar problemas. A água que ficava armazenada lá no sistema de reuso começou a dar mau cheiro. Mas assim, quando eu falo mau cheiro, é cheiro de podre mesmo, tá? Cheiro de coisa morta. E além disso, ela ficou preta, ela escureceu a água. Um cheiro horrível e totalmente preta. E aí, o cliente diz, mas como que está acontecendo isso? Se a minha DQO, minha DBO é baixa, como é que está apodrecendo essa água? E aí que a gente foi se dar conta de que a gente não tinha levado em consideração que um dos insumos químicos que ele usou no tratamento, que ele usava no tratamento de efluentes, era o sulfato de alumínio. E quando a gente faz o tratamento com o sulfato de alumínio, o alumínio vai precipitar na forma de hidróxido de alumínio junto com o lodo, mas o ânion sulfato, ele não vai precipitar, ele vai ficar em solução. E como ele jogava esse efluente numa caixa, num reservatório, que ficava lá parado, fechado, num ambiente sem oxigênio, ao longo do tempo, bactérias anaeróbias redutoras de sulfato começavam a se alimentar desse sulfato. E como elas são redutoras, a gente sabe pela química que o sulfato é o SO4, né? Enxofre mais oxigênio. Elas quebravam essa molécula, usavam oxigênio para elas, que elas precisam, e sobrava o sulfeto, o S2-, o gás sulfídrico, que tem cheiro de ovo podre. E que vai gerar depois subprodutos ali pretos, né? Que é o que acontece realmente num rio, num córrego, num lago, quando falta oxigênio. Essas bactérias vão se reproduzir, vão dar aquela cor preta, né? Numa lagoa anaeróbia também, e vai emanar gases mal cheirosos. Então, o que se verificou? Puxa vida, nós estamos usando o produto errado. E o que a gente fez daí para resolver? Simplesmente trocamos o sulfato de alumínio
pelo policloreto de alumínio. Então, em vez de eu estar agregando sulfato, eu estou agregando cloreto. Claro que a gente sabe que à medida que o tempo for passando, esse cloreto vai aumentar e essa água vai ficar salina, né? Mas foi a solução. Então, simplesmente trocando o insumo que ele utiliza, resolveu o problema. E foi um detalhe que a gente não se percebeu no início, não se ateve nesse detalhe. E como é importante, né, se ater a esses detalhes aí. E ele pretendia reutilizar essa água para lá fazer a lavagem, e Sim, Vanessa, ele está para fazer ele, circuito fechado. não é fechado, né? Como eu falei antes, não tem Sim, como fechar. Ele reutilizaria lá umas 3, 4 sim. vezes. Depois ele dá uma purga, não total, uma purga parcial, entra Uhum, novamente água nova para entrar numa condutividade não muito alta, né? Ou seja, não deixar uma sim. água salobra. Né? Essa é a Uhum. ideia. Só que, como ela fica circulando pelo sistema, tratando e voltando, o teor de sulfato cada vez vai aumentando mais e é o prato cheio para essas bactérias se desenvolverem, né? Uhum. E aí dá esse problema aí. Então, tem que se levar em conta isso também. A Gabriela falou que ela não está conseguindo acionar o microfone dela. Mas, ô, Gabriela, se tu quiser fazer algum comentário ou coisa, pode fazer pelo chat daí, tá? A gente vai interagir. Se tu está nos escutando bem, né? Não, Fernando. eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá. Estamos. Não, o Fernando que falou que não É o consegue ligar o É o microfone. Fernando, não é a Fernando, é. Gabi. Perdão. Foi o Fernando Mas que eu tô colocou. aqui, tô ouvindo tudo aí que vocês estão falando. Aham. Eu vou perguntar para ele. Fernando, estás nos ouvindo? Vou ver se ele responde. Eu acho que... Eu acho que ele não está Ah, ouvindo, não. Ibanez, uma pergunta. Pois não? Sim. Como eu poderia fazer para diminuir, por exemplo, silicato, silício, silicato da água? Porque eu tenho alguns equipamentos de osmose inversa que tem a limitação da sílica de até 20 ppm. Uhum. É, e como é que eu poderia fazer para baixar, então, esse silicato na água? É, sílica é um problema, tá? Existem técnicas para tu baixar a sílica que está dissolvida, só que tu corre o risco de formar incrustações daí no sistema, tá? Uma das técnicas que o pessoal utiliza é baixar o pH, ou seja, trabalhar com um pH ácido, de maneira que tu vai transformar essa sílica em óxido de silício. Só que tu corre um sério risco de formar incrustações no sistema, tá? Eu já sei 2 vezes, Esteban não me dá a opção do microfone. Poxa vida. Bom, Entendi. é, Eu tava vendo sobre isso mesmo, sobre essa questão das incrustações, mas eu não sabia se teria alguma outra forma. Porque eu é, tenho uma água que tem 30 ppm de sílica. Quer sim, dizer, isso é sim. na última análise que teve, esse está meio variável. Só Uhum, que, segundo o fabricante da osmose, da máquina de osmose que compramos, o limite da membrana é 20. sim. Uhum. E aí, da mesma forma que tá a mais é um problema, se eu for fazer a remoção, pode gerar também problemas de incrustação. É exatamente assim, ó, isso é um veneno para tua membrana, tá? Eu sei disso porque tem uma empresa aqui não vou dizer o nome, mas uma empresa aqui próximo da gente que investiu num sistema de osmose e em pouco tempo eles tiveram que trocar todas as membranas. Por quê? Porque num dos processos que eles tinham, que era um processo de limpeza, um dos componentes da formulação do produto de limpeza era metacilicato de sódio, que é um excelente dispersante, um excelente detergente, um excelente emulsificante. Quase todos os limpadores industriais, desengraxantes industriais, têm metacilicato na formulação. Só que esse desengraxante ele é um produto alcalino, então, ele tem um pouco de soda cáustica e outros sais, barrilha, carbonato de sódio e tal. Então, essa solução de limpeza trabalha num pH alcalino, de 10 para cima. Só que quando esse sistema gera uma água contaminada com isso e mistura com outras, esse pH começa a cair. Ele vai chegar lá na faixa de 6, 6,5. E aí, todo aquele metacilicato que estava lá na forma solúvel, ele começa a formar incrustação.
e, rapaz, e entupiu tudo aquelas membranas. Então, esse é um risco, tá? É um perigo. Existem. E tem empresas que trabalham com águas industriais, águas de caldeira, águas de torre de resfriamento, que eles têm aditivos, tá? Que não chegam a remover a sílica, mas esses aditivos, por exemplo, o EDTA, um complexante. Então, o que ele faz? Ele vai lá e sequestra essa sílica e deixa ela de uma maneira que ela não incruste, que ela não vá formar incrustação. Mas ela está ali, ela não foi eliminada do sistema. Eu simplesmente deixei ela numa outra forma menos prejudicial. Não cheguei a removê-la do sistema, né? Isso em caldeiras é bem sério, tá? Às vezes tu consegue formar incrustações tão sérias que pode acabar dando até explosão no sistema, né? Por causa de sílica. Tu vai ter alta temperatura e a água da caldeira, geralmente tu trabalha num pH alcalino, mas não muito, mas tu tem um efeito temperatura, né? Que é esse silicato, ele acaba se desidratando e gruda na parede e forma uma incrustação. É assim como a dureza. A dureza é a mesma coisa. Todos nós sabem, né, que dependendo do lugar onde a gente está, o chuveiro começa a entupir, né? E forma aquele negócio nos furinhos do chuveiro ali que tu tem que limpar aquilo que nada mais é do que uma incrustação devido à dureza. Temperatura, está diminuindo a solubilidade, né, desses sais, e eles vão incrustar. Sim, aqui em Portugal tem um problema seríssimo com calcário na água. A água Ah, aqui é muito calcária, Uhum. seja da companhia, seja água de furo, são assim, são águas muito duras de ter 50 graus franceses de dureza. Meu Na Deus. da companhia aqui em casa, por exemplo, são 13 graus de dureza. Uhum. Não é tão dura assim, mas já me gera alguns problemas de incrustações. É. Aqui costumamos tentar baixar a dureza dos nossos clientes por volta ali dos 4, 6, entre os 4 e 6, para também não remover na totalidade o calcário, porque sabemos que também é importante ter um pouco ali para ela formar aquela camada protetora na tubulação, nos equipamentos, mas também a água aqui gera muitos problemas, tanto no cabelo, na pele, isso. Sim. não só no. Uhum. Sim, eu lembro quando eu O estive cabelo em. ele já fica com laque, né? Eu lembro quando eu estive em Bonito, no Mato Grosso do Sul, que ali o segredo daqueles rios ter aquela água É. transparente, cristalina, é a alta dureza que tem ali. E quando a gente toma banho lá em Bonito, o teu cabelo parece que ele tem um cimento, né? Ele vira um. Pode dar um vendaval que não te despenteia, né? Fica É, fixo ali. é isso aí. É. É Outra, tipo isso aqui, o cabelo aqui vai ficando cada vez mais já penteado, você já sai do banho com o cabelo pra cima. Justamente, é como, por exemplo, agora no mês de fevereiro estive em Manaus, né? E é interessante ali que tem o encontro das águas, dos rios, né? O Rio Negro e o Rio Solimões. O Solimões é um rio barrento, né? Um rio turvo, parece os rios aqui que a gente tem aqui no estado. E ele é um rio de pH levemente alcalino, 7,4, 7,6, e uma alta turbidez. E o Rio Negro, que vem lá do norte do Amazonas, ele já é um rio de pH mais ácido, 5,5, 6 por aí. E ele é um rio que tem bastante dureza e tem bastante sólidos dissolvidos. Então ele é mais, eles dizem negro, né? Porque parece que ele é escuro, mas na verdade a água é límpida. Então, a hora que se encontram os dois, é uma diferença tão grande que eles demoram para se misturar, né? Eles ficam quilômetros ainda correndo separado disso aí. E é bem isso mesmo, porque quando tu vai ali, Presidente Figueiredo, aquela região mais ao norte do Amazonas, e tu vai nas cachoeiras que tem ali, os lugares maravilhosos que dá para tomar banho, nadar e tal. Quando a gente sai dali, a gente já percebe que a dureza ali é alta, porque tu fica todo encrespado, né? Esse é um detalhe. Muito bem. Gente, mais algum outro comentário, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Para também não tomar tanto tempo de vocês. Fábio, tu gostaria de alguma coisa também de agregar? Então, eu
acho que é isso, Ibanez. A gente fica à disposição, né? Tem os nossos contatos, vocês estão no grupo do Telegram, é importante sempre, né? Ver que o Ibanez está publicando toda vez bastante material, conteúdo técnico, né? Bem rico, que a gente possa estar aí trocando informações quando tiverem algumas questões, algumas dúvidas, né? Certamente é só nos chamar aí que a gente vai conseguir conversar com vocês. Fica o canal aberto aí com todo mundo. Exato, e aproveitar também e dizer para vocês que eu tenho um canal lá no YouTube, que é o Tratamento de Efluentes, e nos próximos meses aí vai ter algumas coisas, algumas novidades para vocês. Uma das que eu quero fazer, que eu quero trazer um fabricante e desenvolvedor de biodiscos para fazer uma live ao vivo e ele dá uma explicação um pouco mais detalhada do equipamento, das vantagens do biodisco, porque um sistema hoje que está sendo bastante usado, tá, os biodiscos, e eles agregam algumas vantagens e algumas desvantagens em relação a outros sistemas. Então, nada mais justo do que alguém que desenvolve, que cria o sistema, de poder nos trazer mais informações, né, e mais detalhamentos aí sobre isso aí. Então, fiquem ligados, fiquem acompanhando. Eu sempre vou colocar lá no grupo Telegram também quando sair alguma novidade nesse sentido, para que vocês possam estar sempre nos... E o grupo Telegram, ele é um grupo vitalício, tá? Vocês É vão isso. estar lá para sempre, ou seja, se futuramente nós lançarmos novos cursos, novos treinamentos, novas dicas, novos materiais, sempre vocês vão estar... E lá também é um canal para troca de exatamente isso aí, ó, Isso. de dúvidas, de informações, de contar experiências, né? Acho que isso é bem importante, né, Ibanez? A É gente falava importante. do curso, né, que essa é uma das vantagens da gente estar conectado com pessoas que estão vivendo as mesmas dificuldades que a gente, ali poder trocar experiências sobre elas, né? Exato. E aí, o Hoje, por exemplo, convite para a gente... um dos membros do grupo lá me fez uma pergunta no privado. Ele perguntou: bah, tu não tem algum material que fala sobre PCBs, que são os bifenilas, policlorados, essas coisas assim, né? Que são os poluentes emergentes que estão cada vez mais, essas bifenilas, policloradas, cada vez mais assim, sendo cobradas. Aí eu disse assim, mas olha, tu poderia ter colocado no grupo lá, porque daí eu mandei um material para ele, disse, coloca lá no grupo também, porque daí essa tua necessidade se compartilha com os demais, eu vou colocar alguma coisa, quem sabe os colegas não têm mais coisas também interessantes, né, que eles possam compartilhar lá no grupo. Então, usem e abusem dele no bom sentido, né, porque ele é essa porta que vocês têm acesso, né, a esse mundo aí de... Uhum. E ninguém sabe mais do que ninguém. Estamos sempre, cada dia que passa, aprendendo um pouquinho mais Aprendendo alguma coisa. e queremos que vocês, todos nós, né, consigamos compartilhar isso que nós estamos aprendendo, que não fique só guardado para dentro de nós, não, que a gente dissemine entre todos. É isso. Muito bom. Eu acho que agradecer, né, a vocês que dispuseram o seu tempo para estar aí. Bacana ouvir as experiências, as dúvidas do pessoal que está de fora. Gabriela, firme e forte, que tu tem um tempo ainda para terminar o curso, a gente conta com isso, né? Não só tu, mas a gente sabe que tem aí uma galera toda, né? Que falta um pedacinho para concluir ainda, e a gente gostaria muito de que todos realmente chegassem ao final e pudessem depois nos dar esse feedback, que é tão importante para a gente ir melhorando. Pode Sim, olha, deixar que nós agradeço. vamos concluir. Então, tá, combinado. Eu queria tirar uma dúvida agora, falando nessa parte da conclusão do curso. Porque a Marigelse e a Daisy, né, elas tiveram bebê não faz muito tempo e elas não conseguiram, em virtude disso, assistir o curso. Eu queria saber se vocês pretendem, por exemplo, quando terminar o nosso prazo para assistir, vender um tempo a mais. Como que vai funcionar isso? Ou não tem essa possibilidade? Que não tem, porque a plataforma ela tem critérios, Regras, né? né? Tem A gente regras, não né? tem como mexer, tem regrinhas para serem seguidas, então isso foi feito Sim. lá pela agência que a gente contratou antes do curso, né, Ibanez? E Uhum. foram definidas as regras do curso, então a gente não tem nem como mexer nelas, Ah, entende? entendi. É o que está formatado lá Sim. dentro do Hotmart. É, Foge do nosso Entendi. alcance isso. Sim. Não, infelizmente. só para a gente saber, né, para
Sim. para Uhum. elas saberem também. E de repente, num próximo, né, que tenha, seja gravado também, vocês talvez pensarem nessa ideia, né? De deixar por mais Aham. tempo, tu poder comprar um aditivo de tempo, Tá, digamos assim, entendi. né? Tá. Sim, eu não sei se a plataforma Eu também permite não isso. sei. Eu teria Eu que também não Tem sei. verificar. alguns Aquela pessoa... cursos que eu fiz por lá que sim, só que daí eu não sei como é que funciona também, Ah, né? sim. É, aí Aí tem que eu chamar acho as que é universidades. cada caso é um caso, né? É, Sim. é, é. Mas ok, nós vamos dar uma olhada assim no próximo e vocês vão dar uma pensada nisso. Uhum. Então tá, muito obrigada. Obrigada a Imagina. vocês. Gustavo, tu ias comentar alguma coisa? Sim, eu ia só agradecer pelo curso. Foi muito bom de uma forma assim inicial, como eu tinha dito, para poder me inteirar mais sobre o assunto. E eu vou ficar atento lá ao Telegram também, sempre com as dicas e novidades. Agradeço pela tirada da dúvida aqui em relação ao boro. Fico aguardando lá então aquele documento da zeólita. Uhum. Queria também desejar aqui uma boa noite para todos vocês também, que também aqui já que vão dar 1 hora da manhã, porque entra o Nossa, horário de Puxa vida. verão. parabéns, Entra o horário Gustavo, de pelo verão, e-mail. então agora É. Legal. Não, muito estamos quatro sucesso para horas à ti. frente. Muito sucesso para ti aí. Com certeza vais ter um futuro brilhante aí. Isso aí. Então tá, Tá Gente, bem, pessoal. uma boa noite, gente. Boa uma- noite. Até a próxima, então. Boa até. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até.